eu venho a trazer aqui o estudo da Enciclopédia das Religiões. Nós terminamos o animismo e agora vamos entrar numa nova religião que creio que esses a maioria já conhece até que bem, que é o budismo. Quem conhece o budismo, irmãos? Quem já ouviu falar? Quem é uma pessoa importante do budismo dos dias de hoje? Alguém lembra? Não lembram, né? Quem lembra teve uma cena meia constrangedora um tempo atrás aí? Isso, Dalai Lama, isso aí mesmo. Tem uma cena bem constrangedora um tempo atrás aí, creio que os irmãos vão lembrar agora de quem é uma pessoa importante. Então vamos lá. O fundador do budismo é Siddhartha Gautama. O início está mais ou menos ali a 530 a.C. Os números de seguidores hoje é aproximadamente de 500 milhões. As suas principais regiões de atuação está na Índia, Ceilão, Birmânia, Tailândia, Camboja, China, Tibete, Mongólia, Coreia do Sul, Vietnã e Nepal. Então, os irmãos vão ver que os seguidores de Buda, de budismo, ficam muito próximos ali naquelas regiões ali, que nós já vimos muito, que é ali a região da Ásia ali. A sua principal crença é o desprezo do desejo de possuir seus próprios objetos, desapego aos bens materiais, e para evitar o sofrimento causado pelo materialismo, os budistas seguem 8 leis. Essas leis são o entendimento, pensamento, fala-ação, subsistência, vontade, consciência e concentração. Além destas, uma forte crença no karma. E aqui nós vamos ler, irmãos, a defesa cristã do budismo. A primeira delas está em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, eles ensinam, por exemplo, o desapego ao material. E nós vemos aqui, em Provérbios 1:7, que o princípio do conhecimento, né, é o temor do Senhor. Então, primeiro nós temos que temer, nós temos o Senhor para temer, e é nele que vem o nosso conhecimento. Em Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz de todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará
Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Enfim, o budismo, né, ele ensina de que nós devemos nos afastar das coisas materiais, das questões materiais, para se evitar o sofrimento. Mas aqui nós vemos, em Eclesiastes 11, que tudo está na mão de Deus, né? Então, não há como nós evitarmos o sofrimento, não há o que fazermos para evitar o nosso sofrimento. Que nós entendemos que tudo está na mão de alguém superior a nós, que é o Senhor. Então, aqui como Salomão ensina em Eclesiastes, ele fala que tudo tem o seu tempo, né? E tudo está na mão dele. Em Hebreus 9:27 diz: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos que viver a nossa vida, entender que tudo está na mão dele. Continuando. Na página 41, para quem aí está com a enciclopédia na sua mão, diz assim: fundado em 530 a.C., na Índia, por Siddhartha Gautama, que mais tarde recebeu o título de Buda. Então aqui é importante esse assunto, né, essa parte, porque nós entendemos que o budismo é seguidor de quem? De Buda. Então, antes de Buda se tornar e tomar esse título, ter esse título de Buda, ele se chamava Siddhartha Gautama. Nasceu em 563 a.C. e morreu em 480 a.C. O livro guia as 3 Pitakas, que nós vemos aqui também em parênteses, as 3 cestas, escritos na língua Pali. O budismo possui mais de 500 milhões de discípulos no mundo. Países onde o budismo é forte é a Índia, Ceilão, Birmânia, Sião ou Tailândia, Camboja, China, Tibete, Mongólia, Coreia do Sul, Vietnã, Nepal. Budismo não é nacional em caráter, mas é universal. É a 3ª religião não cristã em tamanho no mundo. Siddhartha Gautama nasceu na pequena vila de Kapilavatthu, na beira das fronteiras do Nepal, a 210 quilômetros da conhecida cidade de Benares, na Itália. Seu pai era um rico rajá da classe hindu, e sua infância foi cercada com riquezas. Quando ele alcançou a idade de 16 anos, seu pai deu-lhes 3 palácios. E quando chegou aos 19 anos, casou-se com uma linda princesa da mesma classe. Eles tinham um filho, Raula. Pequeno Raul, demônio que obstruía o sol e lua, provocando eclipses. Um dia, esse é o significado de Raula. Um dia, poucos anos depois do nascimento de seu filho, Gautama estava andando no Parque Real de um dos seus palácios, quando encontrou 4 homens. O primeiro, velho e pobre; o segundo, doente; o terceiro, caído, quase morto; e o quarto, um frei pedindo esmolas. Ele, que toda a vida tinha sido tão protegido das duras realidades, ficou profundamente chocado. Meditou por muitos meses sobre o sofrimento da humanidade e, enfim, resolveu abandonar o lar e a família, procurando as respostas às perguntas e dúvidas que o atormentavam dia e noite. Então Buda, né, ou Siddhartha, ele teve teve um início de vida muito boa. Como os irmãos poderão ver aqui e ouvir, ele na sua infância, com 16 anos, por exemplo, ele ganhou 3 palácios. Quem aí já ganhou 3 palácios aí com 16 anos aí?
Ninguém, né? Então, imagina a vida boa que esse rapaz tinha. Então, ele nunca viu dificuldade. Eu mesmo, com 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar meu título de eleitor. Foi a primeira conquista minha. Ó, que conquista, hein? E então, ele tinha uma vida muito boa. Uma vida bem assim, tranquila, nunca passou por necessidades. E creio eu que ele, naquele mundo dele, achou que o mundo era tudo aquilo ali. Então, ele saindo para fora, ele se surpreendeu do que ele viu. No caso aqui, ele, por exemplo, ele encontrou ali um velho pobre, ele encontrou o doente. Então, isso aí ele nunca viu na vida dele. Ele começou a ficar chocado. Imagina uma pessoa, uma criança, por exemplo, o seu filho, por exemplo, nosso filho. Nosso filho, por exemplo, as minhas filhas sempre andaram de carro. A maioria das vezes, né? Desde que ela saiu da maternidade até hoje, só anda de carro. Tudo que vai é de carro. E a primeira vez que elas foram andar de ônibus, para ela foi uma aventura. Para a gente, que como foi uma... para a gente, como andar de ônibus era um sacrilégio, era difícil, né? Ficar, às vezes, em pé no ônibus, segurar ali, às vezes as pessoas correndo por você pega aquele ônibus lotado. Para minhas filhas, não. Para elas, parecia como se fosse um parque de diversão. Que para elas vinham lá, tal, sentavam na cadeirinha lá no banco de trás do carro, sempre foi confortável. Então, para elas, era tranquilo. E qual a primeira vez que elas foram andar de ônibus, então, para elas, foi uma aventura. Então, foi para elas um choque de realidade. E quando, por exemplo, elas foram para a escola, talvez ela teve um outro choque. E também nós tivemos isso, né? Todos nós tivemos isso. Quando nós éramos, nossos pais cuidavam de nós, né? E nossos pais traziam a comida para casa, a gente não precisava trabalhar, por exemplo. E quando nós fomos trabalhar a primeira vez, primeiro dia, foi difícil, não foi? Fala a verdade. Foi complicado. Primeiro dia de serviço, você vê ali que a pessoa nem te dá bom dia direito, porque às vezes a vida daquela pessoa foi difícil. Então, nós tivemos um choque de realidade e vamos aprender. E nossos pais diziam, né? Olha, não é bem assim. Quando você for atrás das suas coisas, você vai ver que é difícil. Então, Buda, ele teve isso. Ele teve um choque de realidade. Só que o choque dele foi muito maior, porque como ele vivia no alto escalão, vivia e tinham coisas boas, quando ele viu a pobreza, quando ele viu a doença, ele teve um choque muito grande. Então, ele começou a atormentar a mente dele ali. Ele começou a ver que, poxa vida, eu estou vivendo bem bom aqui e pessoas estão morrendo. Então, ele teve um choque e ele decidiu meditar nisso. Aí, continuando. Gautama tinha 29 anos de idade quando saiu de casa. Vogou mais de 4 anos sem achar as respostas que procurava. Primeiro, ele entrou em um seminário dos Brahmes, uma seita religiosa da Índia, mas não achando paz ou satisfação na alma. Saiu do seminário e entrou numa vida de privações, junto com 5 amigos, nas florestas. Nesse tempo, ele subsistiu comendo apenas 1 grão de arroz por dia, até que o seu corpo ficou reduzido a pele e osso. Quando estava quase inconsciente, reconheceu que nada daquilo adiantava. Ele tinha negado todos os desejos do seu corpo, mas sua alma ainda estava sem paz. Sentou-se debaixo de uma figueira, na cidade de Uruvela. Essa árvore, desde aquele dia, foi chamada de a Árvore da Sabedoria. E lá começou a meditar sobre a vida. Foi ali que recebeu os profundos pensamentos que formam a mensagem básica e essencial do budismo. Então, irmãos, ele começou a vagar pelo mundo, a buscar, a entender a resposta, a buscar a resposta do que lhe atormentava. Então, ele ficou andando, começou a conhecer seitas, ele começou a se abdicar do alimento, comendo 1 grão de arroz por dia. Então, ele ficou buscando
a resposta daquilo que o atormentava. E ali ele não encontrou, mas no momento em que ele sentou embaixo dessa árvore, né, que é uma figueira, e ali essa figueira ficou conhecida como a árvore de sabedoria, ele começou a meditar na vida, e ali ele conseguiu ou recebeu os seus profundos pensamentos, que são a mensagem essencial do budismo. Todos nós sabemos, né, como nós cristãos, entendemos que a verdadeira mensagem é do Senhor e vem do Senhor. Então, buscamos a entender essa religião, e entender também que os irmãos vão começar a entender que existem questões que convergem com o cristianismo. Porque às vezes nós buscamos, né, as pessoas buscam tanto em coisas e não encontram. E encontram em Jesus, encontram no Senhor. Então os irmãos vão ver que as pessoas vão buscar, em todo lugar do mundo, vão buscar um caminho. Porque a riqueza e as propriedades que às vezes nós buscamos tanto em nossa vida não será suficiente. E sim, somente Jesus. Deus abençoe a todos.